Olá, meus amigos e minhas amigas, eu me chamo Pedro Gonçalves, sejam bem-vindos a mais um Fragmentos, um episódio aqui desse YouTube para falar um pouquinho sobre literatura com vocês na internet. Hoje eu vou falar com vocês a respeito de uma peça de teatro que eu li no final do ano passado, mas que eu tenho vivo muitas coisas, muitas ideias, muito debate sobre essa peça, que é Júlio César, de William Shakespeare, como vocês estão vendo aí. Desculpa aí, a luz está atrapalhando esse vernizinho aqui, ó. Mas é isso. Uma das peças assim, mais legais de Shakespeare que eu li e eu vou falar com vocês brevemente sobre isso. Antes, eu já convido você a, se não está inscrito, inscrever-se no canal. Se ainda não curtiu esse vídeo, curta. Compartilhe com pessoas que gostam de teatro, principalmente de teatro inglês e Shakespeare, enfim. Tem uma playlist no canal que eu vou deixar aqui só para livro de teatro, mas aí vai conter todos os teatros que eu leio. Então, assim, não vai estar separado por país. Então, vai ter teatro grego, teatro brasileiro, teatro inglês e qualquer outro tipo de teatro que eu for observando e lendo, enfim. Se você também conhece algum tipo de teatro que, por exemplo, sei lá, teatro português, espanhol, italiano, que eu mal tenho contato, você também pode recomendar para que eu possa ler aí e trazer uma resenha para vocês. Certo? Então vamos lá. Eu separei alguns tópicos aqui para falar um pouquinho sobre Júlio César, porque eu acho que essa é uma das peças mais interessantes de William Shakespeare. Não que eu tenha lido várias, tá? Eu só li o quê? Hamlet, Romeu e Julieta, Júlio César e tem Rei Lear para ler, enfim. Eu li pouco do Shakespeare, mas desses que eu li, eu acredito, tá? E aqui é uma opinião minha, que se a pessoa quer conhecer Júlio César, ou melhor, quer conhecer Shakespeare, e não conhece muito, ou não sabe tão bem assim qual peça começar a ler, eu iria sugerir, né, Júlio César, por toda a questão da dinâmica, o foco na ação, que eu vou explicar mais direitinho, mas aí fica a critério da pessoa e talvez, com certeza tenha pessoas aqui nessa plataforma aí chamada YouTube que entendem muito mais de teatro elizabetano, teatro shakespeariano, bem mais do que eu, e que pode dizer se essa minha suposição de que Júlio César é uma boa peça para começar a se familiarizar com Shakespeare e gostar do trabalho dele. Pode ser que essa pessoa tenha uma opinião diferente, mas vocês levem em consideração também que a pessoa tem mais conhecimento do que eu, né? Então vamos lá. A minha experiência de leitura de Shakespeare em relação a Júlio César foi muito interessante. Primeiro que essa tradução aqui, da Penguin Companhia, ela é muito boa, do José Francisco Botelho, e tem um prefácio muito interessante do Harold Bloom, relacionando Júlio César às tensões políticas que havia ali na Inglaterra do século XVI. E a minha experiência foi ainda mais enriquecida porque eu estava lendo esse livro aqui, SPQR, da Mary Bird. Deixa eu colocar para cá, né, por causa da luz. Que é um livro que se trata da Roma Antiga. Esse livro não busca fazer uma história do Império Romano, uma história de Roma como um todo. Na verdade, a autora aqui, a Mary Bird, ela vai fazer um recorte entre os primeiros indícios do povoamento romano na Itália, ali na região onde hoje é Roma, e tentando entender como essa sociedade vai se estruturando em relação às suas histórias, em relação à construção da sua memória, do seu passado, e se torna um império até o momento em que vai haver uma ruptura em relação ao conceito de cidadania romana, onde um dos imperadores, que agora eu não me recordo o nome, ele estende a cidadania romana não só mais para as pessoas que moram em Roma, na Península Itálica, mas para todas as pessoas que estão, vamos colocar assim, nas fronteiras do Império Romano. Quando eu estava lendo a transição entre a República e o Império Romano, que tem como um dos personagens-chave Júlio César e César Augusto, eu resolvi, já tinha esse livro aqui na minha estante, e falei assim, por que não ler Júlio César de Shakespeare, para ver e fazer a comparação entre o pano de fundo historiográfico que a Mary Bird faz e a história, o teatro que o Shakespeare estabelece, e se existe pelo menos um esforço do Shakespeare de ser fiel à historiografia que ele tinha disponível na época, mas sempre levando em consideração que quando uma pessoa tenta fazer qualquer trabalho artístico ou ficcional, enfim, acerca de uma história, seja ela assim verídica ou não, de um passado, ele fala mais do seu presente do que necessariamente o tempo em que ele está tentando retratar. Então, com essas coisas, eu fui lá e li Júlio César. A primeira coisa que eu gostaria de destacar nessa leitura é justamente a dinâmica da peça, né? Ela é dividida em 5 atos, digamos assim que 2 atos são preparação para o evento principal, que
vocês não devem se incomodar com spoiler, é a morte de Júlio César. Ela acontece no terceiro ato. E os dois atos finais são as consequências dessa morte, tanto para o Senado romano, quanto para as pessoas que vão, entre aspas, herdar o legado de César, que principalmente está na figura do Marco Aurélio e do Augusto, César Augusto, né, que vai ser depois o grande, talvez o principal rosto do Império Romano, por mais que ele próprio, o César Augusto, tenha sempre remetido a César como o start inicial, digamos assim, daquilo que a gente conhece por Império Romano, tá? Então, assim, a dinâmica da peça é muito boa. O foco dela é basicamente a ação, tanto da trama em relação a como seria o assassinato de Júlio César e depois todos os acontecimentos que acontecem em volta disso. Ao contrário do teatro grego, o assassinato de Júlio César é testemunhado pelas pessoas que estão observando. Isso é uma característica que eu já reparei no teatro grego, que essas cenas de maior impacto, digamos assim, a morte de um personagem e tal, ela não é vista pelos espectadores que estão na cena. Eles acabam tendo ideia de que aconteceu aquela morte, mas eles não testemunham. Por exemplo, se vocês lerem Ajax de Sófocles, vocês vão ver basicamente essa questão de que a morte de Ajax é percebida pelo espectador, ele fala telespectador, mas a morte de Ajax é percebida pelo espectador, mas quem anuncia essa morte é o mensageiro e não é visto. Já no teatro shakespeariano, essa morte é testemunhada pelos espectadores, causando assim um maior impacto. Se você perceber e você ler essa peça, você vai perceber que César ele guia toda a história, mesmo após sua morte. Muitas pessoas dizem que o personagem principal nem é César, seria Brutus, mas eu particularmente discordo dessa opinião. Claro que eu ainda vou, talvez no futuro, ler alguma coisa relacionada a isso, mas o Júlio César é o personagem principal, tanto é que dá o nome à peça, por ser o catalisador de todas essas circunstâncias que está acontecendo ali na peça, né? Primeiro que ele é o grande general que está em ascensão constante, está vencendo todas as coisas e vem concentrando cada vez mais e mais poder, e é a sua atitude de se parecer um tirano, uma pessoa que vai usurpar esse poder e dominar. Lembrando que existe uma grande diferença entre tirano e ditador, como acontecia no Império Romano. O ditador, no caso, era um cargo que, se o Senado ortogava alguém para que ele ditasse as regras e depois ele devolvesse o poder ao Senado e tudo ficasse normal, né? Só que havia uma grande ameaça, assim, ou pelo menos os senadores percebiam a ameaça à sustentação republicana, porque a Mary Bird fala que um dos mitos romanos é a ideia de que toda vez que um rei está no poder de Roma, Roma entra em decadência. Essa história que se contavam acerca do prejuízo de um reinado, de um monarca, eram contadas utilizando os personagens míticos de Rômulo e Remo, e entre outros personagens reinantes, até que surgiu aí essa instituição chamada Senado Romano, e que finalmente trouxe paz e trouxe prosperidade a Roma. Isso é verdade? Nem tanto, né? Mas era assim que os romanos acreditavam, assim que os romanos estavam transmitindo a sua história. E aí, César, por ter cada vez mais poder e cada vez mais prestígio, surge como uma figura que está colocando em risco a posição do Senado. Claro que até essa altura, a própria Mary Bird fala que as instituições que sustentavam o Senado, a República Romana, estavam em decadência por causa deles mesmos, né? Mas não vem ao caso aqui analisar historicamente essa peça, mas, digamos, o que eu quero no final concluir é que é justamente esse poder de César que faz com que os personagens do Senado se movam em busca de impedir que esse poder continue sendo progredido, continue sendo conquistado. E a forma como eles encontram é justamente matar César. E matar César vamos colocar assim, com um discurso para a população dizendo assim: galera, estamos matando esse homem para o bem de vocês, porque se esse cara tivesse o poder que ele continuasse com o poder que ele tem, se ele conseguisse dominar as instituições romanas com a sua mão, isso seria um prejuízo para a nossa população, e por isso a gente vai lá e mata essa pessoa. E um dos catalisadores, ou melhor, um dos personagens centrais nessa trama é Brutus, porque ele vai ser aliciado e liderar esse atentado contra César. E mesmo
sendo de certa forma avisado e percebendo toda essa trama, essa conspiração contra si, César vai até o Senado e lá ele é assassinado. E daí por diante a peça se centra em dois núcleos assim. Primeiro é o... como eu posso colocar? Mas é tipo Brutus sentindo a dor dessa perda. Muitos analistas, inclusive aqui o Harold Bloom fala no começo do livro, na sua introdução, de que havia uma expectativa de que Shakespeare colocasse uma das informações que circulava ali na historiografia da época dele, de que o Brutus era filho do Júlio César e que, portanto, o assassinato dele seria um fratricídio. Mas não existe, sim, coisas que sustentem isso, essa afirmação, e o Shakespeare também não colocou isso na sua peça. A questão é que o Brutus ele vai ficar constantemente assombrado pelo fantasma de César, muito pelo remorso do que ele tem feito. Ao que tudo indica, a relação dos dois era quase pai e filho, tá mais para mestre-aprendiz ou pupilo e a pessoa que ele se inspira. Mas aí o Brutus tem, entre aspas, mais compromisso com a República do que o Júlio César, por isso se vê na obrigação de cometer esse tipo de assassinato e todos os senadores. Só que ao mesmo tempo que isso acontece, que o Brutus está lidando com o assassinato que ele cometeu, nós também temos o núcleo do Marco Aurélio e do Augusto comendo assim pelas beiradas, justamente na tentativa de reorganizar forças e lutar contra o Senado, meio que numa revanche pela morte do César, e poder esse que vai ser conquistado e que mais tarde vai ser instituído o Império Romano. Por isso que eu digo, né? O César é o guia da história. Embora o foco esteja no Senado, no começo da peça, e permaneça com o personagem do Brutus nos dois atos finais, ainda assim, tudo isso, o César é o catalisador da história. Inclusive, depois que a morte dele acontece, ele reaparece como fantasma para o Brutus, como eu bem falei, e vai dizendo, e vai tentando influir também na história. Então, de certa maneira, aí o César tá, por mais que ele esteja vivo nos três primeiros, assim, na metade da peça ele está vivo, na metade final ele está morto, e mesmo morto ele ainda continua influenciando, continua a sua presença, a sua magnitude, mas as suas ações vão repercutindo nas pessoas que estão ali, nas personagens que estão nessa peça, mesmo ele sendo um morto, ou seja, só a lembrança, ou aparecendo como fantasma, como aparece para o Brutus. No final de tudo, uma grande questão que aparece é que, se no começo da peça o Senado vê a ascensão de César e a morte dele como uma tentativa de destruir a sua imagem, impedir que César se torne um rei e, por consequência, se ache um deus, é a partir de sua morte que isso de fato acontece. Então, por mais que eles tentassem, é como se eles tentassem frear o trem da história, ou frear a ideia de uma ascensão desse poder monárquico, e não conseguissem, porque a ideia é maior do que o homem, né? No caso, o poder de César já estava maior do que ele, e quando ele morre, ao invés de ele ser esquecido, ele se torna um mártir, ele se torna mais tarde com Marcos Aurélio e o César Augusto, a figura que vai ser o rosto do Império Romano. E, inclusive, vamos dizer assim, a sua participação na memória histórica é tão grande que até hoje a gente se refere a muitos dos imperadores romanos como Césares, e com o passar do tempo, várias sociedades monárquicas começaram também a atribuírem o seu cargo máximo a um nome semelhante a César. Então a gente, por exemplo, vai ter o Kaiser na Alemanha, que Kaiser é a palavra para César, pegando aí o latim, né, Caesar, e os russos, né, os eslavos também vão ter aí a figura mais proeminente do Czar ou Tsar. Pode ser escrito com C ou T, enfim, vai depender da sonoridade do tradutor, mas que também tem uma relação aí com essa ideia de César, como sendo essa figura monárquica, mesmo em impérios ditos cristãos, como é tanto o caso da Germânia, quanto também o caso da Rússia ortodoxa, né? Então, essas coisas são bem interessantes de perceber e da gente verificar um pouco dessas noções. Umas coisas interessantes do livro é que a frase que o Brutus fala, né? Ou melhor, que o César fala para o Brutus quando ele está sendo assassinado. Até tu, Brutus, não existe comprovação histórica nenhuma de que essa frase aconteceu. Não se sabe exatamente
em que nível de dramaticidade aconteceu o assassinato de César num ano que ele foi morto, do que foi transmitido por Shakespeare no teatro. Acaba-se que as duas histórias meio que se confundem e até hoje muito do que as pessoas falam sobre a morte de Júlio César está mais linkado à peça de Shakespeare do que ao evento histórico que aconteceu. Eu esqueci agora a data em que isso aconteceu. Deixa eu ver se tem aqui. Não tem. Só diz que a peça foi ensinada a primeira vez em 1599, ou seja, aí já pertinho da virada para o século XVI para o século XVII. Por fim, no prefácio do Harold Bloom tem uma coisa que eu achei muito interessante para a gente terminar aqui, que está na página 27, quer dizer, está na palavra do tradutor, né, do José Francisco Botelho. Ele diz o seguinte: para os elisabetanos, o assassinato de César era um dos acontecimentos centrais na história humana. Os relatos dos historiadores clássicos eram estudados nas escolas de gramática. Diversos poetas e dramaturgos ingleses haviam tratado do assunto e a figura de César era tão ubíqua que já em 1587, ao aparecer em um poema de John Higgs, o espectro do primeiro imperador quase protesta contra o próprio excesso de fama. Além disso, tem dizendo que Shakespeare utilizou especificamente as vidas de César e Bruto, em medida bem menor a de Antônio e talvez a de Cícero, que são obras do qual se baseou para fazer essa peça. A obra abarca eventos históricos ocorridos entre o triunfo de Munda, que é um dos triunfos que exalta César, em outubro de 45 a.C., e o suicídio de Bruto em outubro de 42 a.C. Da correnteza cronológica da história, Shakespeare extrai uma sucinta e veemente encadeação dramática, seleciona eventos exemplares, omite ou mescla outros, ordena a narrativa em um espaço de tempo sensivelmente menor e exacerba algumas minúcias e acrescenta traços precisos e magistrais de sua própria imaginação. Ou seja, por fim, essa é a questão do que Shakespeare faz para construir a sua história. É muito comum que se aconteça quando você tenta retratar uma história, um passado, porque você não tem todos, mesmo que você estude muito e se mergulhe naquele cenário, você vai ter as reconstituições em partes, mas para você dar dramaticidade àquele evento, àquela peça, né, que o Shakespeare estava fazendo, você precisa agora completar essas lacunas com diálogos que talvez nunca existiram, com insinuações que falam muito mais da sua época do que a época em que se passa. Tanto é que o Harold Bloom ele acaba concordando com a ideia de que o César de Shakespeare ele é muito mais uma Elizabeth do que necessariamente um Júlio César mesmo. A ideia da trama entre Senado e Imperador, esse conflito que existe entre poderes, era muito sensível à época em que Shakespeare estava vivo. E, de certa forma, Júlio César também foi uma peça de propaganda para mostrar ao Senado, não é o Senado romano, né, mas a corte inglesa, de que tentar destruir Elizabeth seria mais uma forma de exaltá-la, porque ela era muito querida pela população, do que, de fato, eliminá-la da história, como se pretendia também os senadores na época de Júlio César, ou como Shakespeare quis apresentar essa história, né? Então, querendo ou não, existe muito dessa dinâmica. Eu gosto muito de observar esses detalhes de como histórias antigas refletem mais o seu tempo presente do que o passado que querem retratar. E é isso, Júlio César é uma peça fenomenal, tem diálogos aqui bastante interessantes e que vale a pena as pessoas lerem, dar uma chance aí para Shakespeare, por mais que achem difícil, mas vale demais. Todas as pessoas que leem não se arrependem de ter lido Júlio César ou qualquer outra peça de Shakespeare, certo? Então, eu vejo vocês na próxima. Leiam Júlio César, compartilhem esse vídeo com quem gosta de teatro inglês ou teatro de várias vertentes. E é isso. Nos vemos na próxima. E se você estiver sendo ameaçado pelo Senado, tome cuidado, não faça que nem César. E faça da vida o que você quiser. Tchau.